Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Quem fala é o irmão Eric, a paz do Senhor Jesus. Amém. Minha palavra do dia hoje, nós estamos lendo vamos estar lendo em Isaías 55. Amém. E eu estudei essa palavra, estou meditando com você. Espero que ela sirva para a sua vida, que te alimente, sacia, que você viva essa palavra e você compartilhe também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir. Se você precisa de uma resposta, você precisa que Deus fale com a sua vida, você comente aí, tá? Eu vou estar falando com você aí. Vou estar deixando a palavra aí embaixo dos comentários, tá bom? Mas se você não quiser que deixe a palavra no comentário, posso também enviar por WhatsApp, amém? E-mail, tá bom? Ou Face, tá bom? Mas deixa Deus falar contigo, amém? Você compartilha e você vive essa palavra. A palavra que nós estamos lendo é Isaías 55, amém? Você abre a sua Bíblia aí, Isaías 55. Está lendo Isaías 55. O meu título diz: a graça oferecida gratuitamente a todos, tá bom? Aí diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleiteis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi as vossa alma, viverás, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu. Correrás para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o seu enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo o seu pensamento. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornaram, sem um primeiro regue a terra, e se fecundem, e os faça brotar para dar semente ao semeador, e o pão o que come. Assim serão minhas palavras que saem da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz, e prosperará naquilo para quem designei. Saireis com alegria, e com pão sereis guiado. Os montes, os onteiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em lugar do espinheiro. Crescerá cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto, tá bom? Então, aqui nós estamos, são exatamente meio-dia e 20, são as 17h08 de 2017. Estamos gravando aqui o vídeo, tá bom? E nós acabamos de ler a história de Israel, né? A história de Israel, que foi um povo, né? Louvado seja o nome do Senhor, que automaticamente aqui, ele foi um povo que Deus muito se preocupou com eles. Por que Deus se preocupou com ele? Porque ele foi um povo, automaticamente, ele foi um povo que buscava as coisas materiais. As coisas materiais, né? As mentes deles buscavam as coisas materiais. Mas nós estamos falando aqui de Israel, né? Israel.
né? Louvado seja Deus. Mas Israel foi uma cidade muito grande, uma cidade muito grande mesmo. Vamos supor que Israel fosse o Brasil, o país que você vive hoje, né? O Brasil e os países que tem de tudo. Tem pessoas que bebem, fumam, são tudo a mesma coisa, né? Mesmo Israel foi a mesma coisa, porque aquele povo de antigamente era o mesmo povo de agora, né? Então tinha um povo que bebia, né? Mas também tinha povo ali. Então Deus cita ali Israel como, imagine como fosse o Brasil, um exemplo, o Brasil, né? Israel ali era um povo ali que buscava as coisas materiais. Mas Deus cita aqui um povo que busca as coisas. Eles tinham fome também, tinha algum povo. Israel tinha as coisas terrenas. Como que? Qual é as coisas terrenas? Comprar material para sua casa, buscar curso, trabalho, as coisas terrenas, essas coisas, né? Riquezas, né? Mas tinha um povo que buscava, tinha fome, mas tinha um povo de Israel que tinha fome de justiça, né? E desejava as coisas espirituais, né? E esse povo aqui que nos conta, ele foi convidado a receber, né? Foi convidado a receber do reino de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, as bênçãos espirituais. Foi convidado porque Deus se agradou dele. Deus se agradou do coração da metade daquele povo. E quem são aquele povo que Deus fala que tinha fome de justiça? Quem são? Talvez sejam as pessoas que desviou do caminho do Senhor. Pode ser até o povo de Deus mesmo, né, que estava na casa do Senhor, mas tinha fome de justiça para Israel. E esse povo Deus chamou ele para receber, foi convidado a receber a sua parte no reino do céu, né, do reino lá do céu, lá da glória. E as bênçãos que Deus derramou na vida deles também, né? Então, o que fala? Aqui já explica o primeiro versículo, né? Louvado seja o Senhor. Aí já pula para o versículo 2, né? Você pode ler, vou explicar. Nós já lemos o versículo 2, eu vou estar lendo aqui a explicação do versículo 2, né? Na verdade. Louvado seja Deus. E aqui fala que aquele povo que tinha fome de justiça, eles automaticamente eles achavam aquelas coisas espirituais muito valiosas. E de fato é valioso as coisas espirituais. A coisa de Deus é muito valiosa. E para eles fazia muito bem para as coisas humanas, para a raça humana. Então bem sabemos que as coisas espirituais faz muito bem para nosso mundo espiritual, né? Isso faz muito bem mesmo. Automaticamente, se você experimentar, isso faz muito bem mesmo. Principalmente a oração e jejum. Quando a gente fica em oração e jejum com Deus, 6 horas sem comer nada, em prol de uma oração, isso faz sim, bem sim. Tem um resultado sim. Né? E ele deixou bem claro, frisou isso, que é o profeta, o escritor, escreveu isso, que isso é muito importante. Né? Uma lição, né? Que é muito importante. As coisas espirituais, as coisas boas, as coisas humanas. Então, se você de casa nunca fez, nunca participou, experimenta. Você vai gostar sim, você vai ver o resultado na sua vida. Se seu filho bebe ou fuma, com certeza, quando você orar por ele vai ser liberto. Se você experimentar, se você vai fazer pelo menos uma semana de oração de jejum, sem comer nada durante 6 horas, sem comer nada, só em oração de jejum, foi para uma consagração, em prol do seu filho, sei lá o que for. Se você experimentar uma semana, 2, você já vai ver a diferença. Você pode fazer, assim, suponhamos assim, 4 horas, 6 horas, você faz 4 vezes por dia, durante 6 horas, né? Você vai ver o resultado. Acho que 1, 2 semanas já vai ver o resultado. O seu filho liberto das drogas, né? Mas se ainda não tiver o justo na sua casa, na sua família, não tem justo, não tem um crente na sua família, um cristão, você mesmo que fuma, bebe, você pode fazer oração, jejum. Não precisa esperar o pastor, não. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos profetas, né? Não valido que, né, o seu dom,
que Jesus fez na cruz. Como eu falei, você é profeta também. Se você orar aqui 6 horas, não precisa nem 6 horas, você não aguenta, né? Você não consegue viver sem um cigarro, sem a bebida. Você fuma, você fica meia hora, 1 hora, tá bom, Deus recebe. Deus recebe, você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Porque o que vai prevalecer na sua vida é as coisas espirituais. Se você fazer uma comparação às coisas carnais, as coisas espirituais, o que vai prevalecer é o mundo espiritual vai prevalecer na sua vida. Então, você experimenta, você vai ver o resultado na sua vida. Experimenta para você ver. Isso Israel não experimentou. Então, por isso Deus preocupou muito. Alguns tinham fome de justiça, fazia bem, né? E aqui fala que Israel não tinha tempo de devido ao trabalho, curso, não tinha tempo de pôr sua vida espiritual no altar, não tinha tempo, porque trabalhava, fazia curso, não tinha tempo, né? E nem se preocupava, só se preocupava com os materiais, né? Então, digamos aqui nesse resumo, que eles eram pobres espiritualmente, era pobre, pobre mesmo, estava morto. E Deus se preocupou muito. Eu creio, né, naquele tempo passado, que Deus planejou um plano, né, não naquele tempo, não somente naquele tempo de Israel, mas desde o tempo de Moisés, tempo de Adão e Eva, Deus já planejou, né? Como diz, né, citou aqui, qual foi o plano de Deus? Uma aliança eterna, né? Onde o povo ia celebrar o perdão, uma aliança eterna para o povo de Israel celebrar o perdão, se arrependesse dos seus pecados, né? E com isso Deus talvez recuperaria Israel, recuperaria a soberania perdida. Então, por isso Deus achou recuperar Israel, né? Aí vamos ler o 4, né? Louvado o 4, louvado. E com esse plano de Deus aqui no 4, né? Se eu ler o 4 agora, o versículo 4, vamos pular, vamos explicar o 4. No 4 aqui, Deus já explica aqui, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus explica no 4 aqui? Com esse plano, se o plano de Deus desse certo, que claro que ia dar certo, né? O povo em volta que servia a Deus, eles iam ver o quê? Ver que Deus é Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus é Deus. E ele cumpre a promessa dele, a palavra dele, né? Louvado seja Deus. Ele cumpre a palavra dele, ele faz mesmo, né? Então, o povo ia ver que Deus faz mesmo a palavra dele. Cumprir e acontecer. Ia servir de lição para eles, para a vida dele, né? Mas, assim, o povo ia ver, o Israel que servisse a Deus. Eles iam ver tudo acontecer, né? E aí ia servir de lição, porque se eles vissem Deus fazer na vida de Israel, eles iam temer a Deus, ter um temor a Deus, automaticamente iam ter temor. Então eles não iam desobedecer a Deus, eles iam sempre agradar a Deus automaticamente, apesar da situação ou do problema, é sempre agradar a Deus, sempre. Então é isso que explica o versículo 4. Então aqui Israel, é isso que está acontecendo na vida de Israel, né? Louvado seja Deus. Então é isso que Deus faz nas nossas vidas. Se você tem uma pessoa assim rebelde na sua família, não pense que Deus se preocupa. Deus se preocupa sim, Deus se preocupa. E ele sempre envia mensageiro aí para levar a palavra dele, orar, né? Porque Deus se preocupa, como Deus se preocupou com Israel, né? Porque é assim que acontece nas nossas vidas, amém? Deus se preocupa, que Deus é Deus poderoso, Deus zeloso, né? Talvez aqui eles iam entender o projeto de Deus e ia temer, né? E qual foi o plano de Deus aqui que ele fala que Deus ia temer tanto? É a vinda do nosso Jesus, a vida do nosso Messias, nosso Cristo, né? Louvado seja Deus, né? Porque Deus tinha motivo de sobra para destruir Israel, mas ele não quis destruir Israel.
ele ali automaticamente enviou Jesus na cruz para morrer por Israel, morrer não por Israel, mas sim por nós naquela cruz. Ele enviou Jesus para morrer por nós naquela cruz. E com a vinda de Jesus, talvez mudaria. Deus poderia até destruir Israel, mas ele não quis destruir Israel. Ele queria fazer uma aliança com Israel. Ele não queria mostrar que ele queria um Deus vingativo. Ele é um Deus misericordioso. Porque ele já foi vingativo no tempo de Noé. Destruiu o povo tudo com o dilúvio. Imagina agora. Então ele queria mostrar agora o Deus de amor que ele é. Então ele poderia aqui, né? Mas Deus ia castigar Israel, mas tudo com sabedoria. Nosso Deus, uma coisa que ele é sábio, e isso eu admiro dele, com certeza você deve admirar também. Amém, igreja? Igreja, eu vou dar uma paradinha no vídeo. Daqui a pouco nós vamos continuar para a segunda parte do nosso vídeo, tá bom? Aqui sobre o povo de Israel. Amém? Fica na paz, amém?